Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Enoch trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vim trazer um deckzinho novo que eu acabei montando. Obviamente eu não me desfiz do Abzector, inclusive eu tenho ganhado também um torneio dele. Eu vou depois gravar um vídeo com o deck, mas eu quis mostrar para vocês o deck novo que eu montei. Foi de um tempinho, bastante tempo que eu vinha tentando montar, só faltava realmente essa link. Agora que eu consegui montar, eu consegui ganhar o primeiro torneio que eu joguei com ele, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Então é isso, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixa o like para fortalecer e deixa, se puder, um comentário informando alguma coisa sobre a build, ou se você já viu alguma build diferente. Deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada, tá bom? Então é isso, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bom, aqui primeiro eu vou informar as matches que eu participei desse último torneio que teve aqui na nossa local. Foi um torneio circuito alagoano, que foi meio que a galera de Arapiraca junto com a galera de Maceió. Deu 25 pessoas e teve 5 rodadas. Então as matches foram as seguintes. Se eu não me engano, eu enfrentei Despia Ritual. Ah não, primeiro foi Gen Knight. Primeira match foi Gen Knight, que foi uma match bem difícil, que normalmente Gen Knight ele quer ir em segundo. Ele ganhou no dado e pediu para eu começar. Aí eu consegui fazer realmente um campo forte, só que tipo, ele ainda podia quebrar. Eu dei a sorte de abrir com um draw na mão e o draw conseguiu parar dele buscar a carta, e o meu resto do combo foi suficiente para segurar. No game 2, se eu não me engano, eu não abri com nenhuma tech específica, só fiz o combo mais ou menos. Ele me deu alguma hand trap, eu passei com um combo fraco, ele me deu ATK. E no game 3 eu também abri de combo, só que eu também segurei muito com a barre, né? A famosa barre que foi banida no dia seguinte, no dia 27. Então esse torneio aconteceu no dia 26, no dia 27 já não podemos usar barre, né? Mas vamos ter outras opções aí. Então a segunda match, se eu não me engano, foi contra o Despia Ritual. Eu não lembro se foi Despia Ritual primeiro ou se foi o Yumi Mitsurugi primeiro, mas acredito que foi o Despia Ritual. Que aconteceu, tipo, o game 1 eu consegui ganhar mais ou menos de boa, e o game 2, tipo, a gente brincou hard os dois. O deck, tipo, tem 5 bricks e eu abri com, sei lá, 3 ou 4 na mão. Então foi, tipo, só aconteceu uma vez mesmo no torneio. E acabou que os dois brincaram, só que tipo, como o Orkut ele com pouquíssima carta ele consegue farmar muita jogada. Então a primeira coisa que eu consegui ativar ali, então eu comecei a grindar o jogo e acabei ganhando por causa disso. Foi 2-0, se não me engano. Aí na terceira match foi contra o Yumi Mitsurugi. Contra o Yumi Mitsurugi, se não me engano, eu comecei o game 1. Comecei o game 1. Eu fiz um full combo mesmo do Orkut. Acabou que eu não deixei ele descer bicho Yumi nenhum. Ele descia, eu dava send, ele descia, dava pop, roubava, fazia de tudo para não descer bicho, e ele acabou concedendo. No game 2 ele fez um board tipo absurdo. Eu tentei quebrar, mas não consegui. Aí no game 3 eu fui começar a fazer o combo, ele me deu full alas. Eu, tipo, meu Deus do céu, minha mão tá horrível, eu já tomei full alas, eu tô lascado. Aí o que é que eu fiz? Eu ainda ia fazer um combo meia boca de setar 2 traps. Eu tinha uma Solen, eu ia fazer a trap, se eu não me engano, a trap do Orkut, e passar tipo bem basicão, dar 2 draw pro cara. Aí ele dropou alguma outra hand trap, eu olhei assim, foi o Nibiru, isso, foi o Nibiru, eu acho. Aí dropou o Nibiru,
e olhar assim, rapaz, eu já tomei o Nibiru. Se o cara tem tipo 5, 6 cartas na mão e eu vim com como meia boca, ele vai ganhar. Então se for pra ele ganhar, eu vou jogar com tudo. Então eu comecei a jogar, tipo, eu fiz o board mesmo do Orkut. Ele acabou comprando muita carta, ele me deu uma Ashe depois, foi tipo, eu levei o Fualos, o Nibiru, a Ashe, acabei passando com algumas coisas, só que quando ele comprou um monte de carta, ele tinha Habakiri, umas coisas na mão, e não podia dar Habakiri porque ele só tinha um Sage no deck e o Sage veio na mão. Então foi uma coisa do tipo. Então ele tentou jogar de Yuumi. Eu basicamente fui negando a suma do Yuumi, negando o efeito banindo, dando send. Aí acabou que eu consegui ganhar essa na pura extrema sorte, mas foi muito boa. No quarto game foi contra Dracoteio. Foi uma match também muito difícil. Inclusive foi o Fernando, que foi o campeão de time, que foi em segundo lugar no torneio. E tipo, cara, o deck dele é muito, muito, muito resiliente. Ele consegue fazer tipo recursão de recurso muito forte. Os bichos dão tipo, interação muito boa. As traps também são absurdas. Aí tipo, foi realmente um jogo grindado mesmo. Acabei ganhando tipo mais por conta realmente de Floodgate no Game 2 e no Game 3, porque eu tinha perdido o primeiro game. E aconteceu um detalhe bem importante. Eu tomei um Fualos no Game 1 e eu tava com um draw na mão e eu esqueci de dar o draw no Fualos dele, que eu não lembrava que eu podia ativar no meu turno. Mas eu acabei perdendo, deixei pra lá, acabei perdendo e fui pra tentar ganhar os outros dois. Acabei conseguindo. Aí no Game 2 eu dei foi o que? Foi o retalho em si. Acabou atrapalhando bastante e eu consegui voltar a jogada e tal. E consegui finalizar. E no Game 3, se eu não me engano, não. Isso foi no Game 3, o retalho em si. No Game 2 eu tinha colocado Anti-Spell, Imperme setada, uma barre e um combinho básico de Orkut. Ele tinha me dado alguma hand trap. Acabou que a Anti-Spell segurou bastante até ele conseguir dar normal do Mululu. E eu comecei a negar o Mululu, negar com a barra pra fusão, Imperme. Aí acabei matando o Mululu e comecei a combar depois. Então eu consegui ganhar por causa disso, das Floodgate, né? Rapaz, a Konami devia banir era tudo mesmo. Porque banir uma usa outra, banir uma usa outra, então tem que banir logo tudo. E a última foi contra Crystron K9. E realmente foi tipo a partida mais difícil do torneio inteiro. Foi tipo, a cada partida ficava mais difícil. Então a última partida foi a mais difícil. Acabei ganhando também de 2-1. Foi porque foi um jogo muito disputado. O game 1, se eu não me engano, eu comecei, fiz um combo relativamente forte, mas ele conseguiu ainda quebrar, voltar o jogo. Eu depois tive que voltar o jogo também, quebrei a mesa dele de novo e fiz a minha. E ficou nessa, tipo, o jogo inteiro durou, sei lá, 30 minutos. E a gente começou a acelerar para poder não dar um match loss. Então, no Game 2, ele fez um full combaço, tipo, eu tentei quebrar, mas não consegui assim de cara, eu já desisti logo, eu já fui pro Game 3. Aí no Game 3, eu fiz também um full combo, e se eu não me engano, eu usei alguma tech, não sei se foi a Barre, acredito que não lembro se foi a Barre, mas eu usei alguma tech, se não me engano foi a Solen Warning, para negar alguma summon dele tipo específica, e o resto eu consegui segurar com a Engine mesmo e acabei ganhando.
mas foi um jogo bem difícil mesmo. E é isso, as matches foram essas, então vamos lá para a decklist. Bom, começando com o main deck, temos aqui 3 Geese, 3 Arpa, 3 Skeleton, uma Nightmare, uma Whirlwind, uma Crown e um Sirius. Bom, essa foi meio que os monstros da engine de Orkut que eu usei. Tem gente que não gosta muito de usar muito Skeleton, usar um ou no máximo 2. Eu gosto muito de ter tipo os 9 Normal Summons, porque tipo eu preciso realmente ter coisas para fazer a Link 1 para poder descartar o restante das coisas da mão se vier na mão. Então eu preferi maximizar e também tipo realmente ter um desse só faz muita falta segundo alguma hora. Então ou era usar 2 ou era usar 3 realmente para maximizar e realmente ter bicho para fazer o Link 1 e descartar a carta da mão. Então eu quis realmente deixar maximizado e realmente deu certo nesse torneio. Bom, tem gente que usa mais que Nightmare, tipo, discordo muito porque era um brick tremendo junto com esses aqui também. Então eu preferi minimizar os bricks e maximizar algo que possa me dar pelo menos o mínimo de jogada. Ela ainda é forte, então tem que usar pelo menos um para poder acessar toda essa parte daqui. A Whirlwind é muito forte, carta absurda, meu Deus do céu. Essa carta me fez ganhar o jogo contra o Criston, porque eu ficava realmente banindo os meus links altos com a Galatea Link 1. E com a varinha eu sempre estava reciclando os links para poder continuar jogando e o jogo grindava absurdos. Isso daqui também tipo ajuda bastante, porque eu podia tipo teve uma jogada que eu até fiz errado, que eu poderia ter jogado isso aqui primeiro e ativado as coisas depois, que ele tinha um Infinity no campo. Aí eu podia ter negado o Negate do Infinity. Então é muito bom. Eu acabei não usando direito, né? Mas, tipo, muito boa carta. E é um extender também pros combos. E o Sirius é realmente, tipo, é um brickzão. Só que, tipo, pra realmente o deck passar com uma board, tipo, absurda, eu preferi realmente usar um dele. Porque ele é uma interação a mais, assim, bem de graça. Se você conseguir combar com umas 2 cartas. E normalmente é algo relacionado ao Geese ou mais alguma outra coisa, a Nightmare, a Harpa ou o Skeleton. Então você consegue rodar o full combo e ele. Então são bastante interações. Então de monstros da Engine é isso. Aí o restante das cartas são uma Babel, uma da Return, uma da Crescendo. Só uma mesmo da Crescendo, porque eu uso só 2 Foolish Goods. Eu não senti muita necessidade da segunda só pra tipo, enviar e tal. Porque tipo, se eu mando ela do deck pro cemitério, eu acabo tipo setando a Return com a Galatea e tal. Então é sempre quando eu uso uma, buscar outra, então é sempre assim. Então realmente não precisa da segunda trap. E quando ela vem na mão, eu posso também descartar com o Link 1. Pra tipo só pra deixar ela no grave, pra poder reciclar depois e não perder carta no processo. Então ela tá aí pra isso. Foolish. Tô usando uma Foolish e 2 Burial Goods. A Burial Goods realmente é só pra ter um starter a mais. Eu ainda pensei em usar 3. Inclusive eu tô pensando na hipótese realmente de usar 3 pra uma possível mudança da decklist. Que tipo, o combo com ela você faz todo o combo normal, só que sem a IP. Porque você não pode usar, não pode fazer summon sem ser máquina trevas, por causa da treva. Então você consegue passar com todo o seu combo menos a IP. Inclusive o Sirius é máquina trevas. Então você consegue passar com ele também. Muito forte. É uma card combo também. Então não tem pra que eu não usar.
algumas das outras spells, Khaled, TTT e Prosperity. Bom, a Khaled tá aqui realmente para negar o Fualos, que é a carta mais forte contra esse deck. Porque o draw não pega esse deck, porque ele adiciona tipo uma vez ou no máximo duas se você quiser. Então draw não é problema. Se o cara tiver um draw contra mim, eu só vou rir. A TTT, se realmente o cara ativar um Fualos, ou sei lá, se ele ativar um draw sem saber, vou poder olhar a mão dele e ver se ele tem alguma outra coisa. Também posso usar como board break para roubar bicho, comprar cartas se eu precisar, não puxar muito em game e tal. O pot tá aqui realmente para eu acessar mais combinações de cartas, porque tipo, o deck tem uma carta de combo. Ele consegue combar com uma carta e um descarte também. Mas os combos mais fortes realmente são com duas cartas de Orkush. Então, sempre que possível, eu quero abrir com duas cartas. Então ela ajuda bastante nesse processo. E também a comprar as outras tags, né? Querendo ou não, para buscar side também ajuda bastante. E agora, a parte legal do deck, né? As 18 hand traps. Aqui estou usando 3 Ashes, 3 Bellies, 3 Draws, 3 Crows, carta incrível, ela me ajudou bastante na final. 3 Nibs e 3 Impermes. Bom, só explicando mais o contexto, a Ashe e o Draw puramente para você evitar o Fualos, por incrível que pareça. Mas o Draw realmente é muito bom contra a Mitsurugi, então eu enfrentei tipo o Mitsurugi com o Yumi. Eu não sabia que o Yumi tava de Mitsurugi, eu enfrentei o Yumi Mitsurugi. Ele só abriu com carta Yumi no game 1, então no game 2 eu tirei o Draw, aí ele jogou com o Mitsurugi no game 2, então eu descobri depois. Mas muito forte. Eu acho que eu consegui usar consegui usar contra o G-Knight, que me deu a vitória, né? E acredito que só o restante dos decks não tomavam tão bem, tal. Eu tirava na maioria das vezes. A Belly tá aqui por conta de realmente Hated Grave. Na nossa local tem Fire King, tem Dracotail mesmo, que pega os bichos do Grave. K9 também tem algumas coisas que mexem com Grave e tal. O Crow pelo mesmo motivo, só que o Crow ele se livra de problemas, né? No caso, bichos como Garunix voltando, essa carta maravilhosa. Os Criston também voltando, K9, Dracotail voltando bicho. Então essa carta é maravilhosa, pô. Resolve muitos problemas. E eu queria usar o Nibiru pareado com outros N-Traps, só pra tipo... eu tenho a chance de realmente quebrar o board do cara, tipo, se eu abrir Nibiru Imperme, eu espero pra dar na end phase, né, as duas. Se o cara tiver um negate de monstro só. Então, é basicamente isso. E a Imperme também ajuda contra o Dracotail, querendo ou não, a fusão aí pra voltar a caixa da mão, né. Aí você consegue negar com o Imperme e o cara meio que perde um pouquinho de recurso, né. E agora vamos para o Extra Deck. Começando aqui por uma Galatea 1. Só tem uma dela. Eu até usaria duas em uma situação muito específica onde tivesse Castiras por aí rolando solto. Mas eu acho que tipo, uma rodou muito bem. Não precisa de uma segunda para rodar assim. Só em caso realmente o oponente banir ela do Extra Deck. Então ela é muito forte, ela fica se reciclando todo turno ela volta do Grave e tal. E vale fazendo recurso, né? Fora que o descarte por custo dela também é muito bom. Aí tô usando duas Galateas. Padrão mesmo. Antigamente eu rodava 3, mas tipo, hoje em dia você só precisa de duas porque você recicla muito do banimento. E você fica banindo ela, reciclando, aí pode usar de novo, mas realmente nem precisa. O Dinguiço, que é para alguns combos específicos que eu preciso mandar a Galatea e a Galatea 1 para o Grave, para poder rebornar a Galatea com o Skeleton. Aí depois fazer o Link 4, né?
A Link 4 realmente é o endboard do campo, que ele dá um Snatch Steal no bicho do cara pra sempre e tal. Ele recicla muita carta, tipo, ele pega a carta banida e volta pra mão. Eu posso buscar a trap que eu bani pra buscar bicho e tal. No final do combo é muito forte. E eu posso voltar uma carta da mão pro deck pra roubar o bicho, então. Fora que quando ele tá no grave, se ele for da Extra Monster Zone, na main phase eu posso banir ele do cemitério e dar CN uma carta também. Então, carta muito forte. Aí as cartas que não são arcos são IP, SP para o endboard. O Blocker, que é para quando ativa crescendo para buscar, porque ele é máquina trevas e ele protege o campo. Uma Dark que eu não fiz em momento algum. O Unicorn também que eu não fiz em momento algum. Isso aqui eu vou substituir depois por a Ibi e a Summon Saucer para fazer um combozinho a mais. O Borra Sword que me ajudou a ganhar a maioria dos jogos, que ele é muito forte para matar, porque o deck segura muito, mas tipo, para matar ele tem um pouquinho de dificuldade. Então eu usei alguma coisa que não complicasse muito a parte de eu só poder usar Dark, tipo o Access Code. O Access Code só ia poupar uma carta e bater 5.300 uma vez. E o Borra Sword dele pode tipo ganhar o ataque do bicho, bater, virar o bicho para defesa, atacar de novo, então ajuda muito a matar. A Goddess foi alguma coisa que foi inafetada e tal. A Elixir eu tô usando 2 de indício. Tem gente que roda um só, mas tipo, o segundo me salvou muito em jogos que eu precisei tipo, grindar muito. Quando eu tinha um de indício já no grave ou banido já, e, tipo, precisava realmente invocar um outro diretamente do extra. Então realmente o segundo ajudou muito. Não recomendo usar menos que 2. Ele é muito necessário no grind. Tem aqui um Typhon, eu também não fiz, mas vai que você precise e tal. Então é bom ter. E os 2 tokens do Guiço. Agora vamos lá para a parte do side deck. Aqui temos 3 Retalling B, que tipo foram muito bons no torneio. Contra Dracotail, contra Genite. Deixa eu ver se tem alguma outra situação. Contra Yumi também dá pra usar, porque Yumi Mitsurugi, né? Porque por causa do ritual, a spell de Yumi que invoca do Grave e tal. Tem algumas situações que dá pra usar. Aí tem Espanador da Arpia Lightning Storm, que é pra Lightning Spell Trap, se tivesse. E a Lightning Storm me ajuda a quebrar campo. Me ajudou a quebrar muito o campo do canal Christian. Tem aqui a Dark Golem Mori, que seria pra canal também, contra Yumi. Decks assim, que fosse muito de combão. E tem aqui as nojeiras, né? As barras, finadas barras que foram banidas no dia seguinte, né? Usei só tipo por zoeira mesmo, mas acabou que elas vieram muito a calhar. Teve uma Solemn Warning, uma Solemn Judgment e uma Anti-Spell. A Solemn Warning ela também me ajudou a ganhar alguns jogos, tipo contra o Dracotail eu usei, e contra o K9 também usei para negar alguma suma importante. Então ajudou bastante. E a Anti-Spell realmente me ganhou um jogo contra o Dracotail, porque ele não podia usar as fusões de Spell, né? Tinha que baixar bicho ou a Faimena e eu podia interagir com os meus Orcustes. Então ajudou bastante. Bom, então é isso. Essa foi a decklist. Considerações finais sobre o deck, tipo, ele pode realmente melhorar em alguma coisa. Eu realmente não vou reclamar do desempenho dele, que ele desempenhou muito bem nesse torneio. Eu enfrentei realmente alguns decks do meta, como Mitsurugi Yumi, o K9 Crystron, o Dracotail. Então, contra esses decks realmente teve um desempenho muito bom.
Eu não senti a necessidade de tipo, ter algum arquétipo misturado, porque por si só ele já é bastante consistente e tem uma board forte. Ele é simples, é claro, tipo, ele tem umas interações bem teleguiadas e tal, mas ele é muito resiliente e o que eu gosto realmente no deck é ter a resiliência realmente de ser forte e ao mesmo tempo resiliente e ter bastante espaço para tech. Então você pode realmente usar muito da sua criatividade na hora da tech. Então eu gosto muito disso. Inclusive no Abzector também, que é o meu deck preferido e tal, que tem muito espaço para realmente fazer isso. E é isso. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Não se esqueça aí de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou trazer um vídeo também de combo do Orkut, quando eu realmente conseguir gravar por aqui. E é isso. Então um forte abraço para vocês e falou!